Olá, queridos irmãos e irmãs. Dia 31 de março, quarta-feira da Semana Santa. O evangelho que nos é proposto é o Evangelho de Mateus, hoje, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Ontem nós vimos justamente que, na versão joanina, Jesus já sabia, como está no texto, isso foi anterior, que Judas o iria trair. Porque Judas já tinha acertado com as autoridades religiosas do templo, inclusive o valor, 30 moedas de prata, para trair Jesus. Ele só estava esperando o tempo, o momento oportuno para que essa traição ocorresse, mas já estava acertado. Portanto, no texto de ontem, de João, quando Jesus fala que ele estava profundamente comovido e ele solta que um de vós irá me trair, repetindo o texto de hoje, só que numa outra forma de contar, nós percebemos que ele já tinha ciência de que Judas já tinha acertado o preço da vida dele. Jesus iria ser traído por Judas. O que chama a atenção nessa versão mateana é que é contado de uma maneira diferente. E Mateus ele vai mais a fundo. João não nos apresentou o diálogo com os fariseus, com os mestres da lei. Nem a atitude, quer dizer, a atitude não parte das autoridades religiosas, parte do próprio Judas. E eu comentava com vocês na segunda-feira justamente esse aspecto, Judas trai Jesus por causa do quê? Por causa da decepção com Jesus. Há alguns autores que vão dizer que Judas era zelota. Os zelotas eram um partido nacionalista judeu que brigava pela libertação de Israel, de Judá, da Judéia, do domínio estrangeiro. Eles eram nacionalistas. Então o que aconteceu? Ele acreditava que Jesus, como Messias, iria liderar um levante contra as autoridades romanas. Só que Jesus não assumiu condição humana para isso. Jesus não veio transformar o aspecto simbólico, poderíamos dizer, social. Não uma sociedade no aspecto político. Jesus não veio se meter com isso. A revolução que Jesus queria fazer era uma revolução social, no aspecto relacional, não social político, mas social humano. Há uma diferença. Quando Jesus fala que todos são irmãos, ele acaba desfazendo as cadeias sociais, as camadas sociais, melhor dizendo. Tá? Então é uma revolução social humana. Ele não veio fazer uma revolução social política. Judas esperava uma revolução social política. Ou seja, Jesus iria liderar o povo contra o invasor estrangeiro, ou seja, o Império Romano. Quando ele percebe que isso não vai acontecer, ele se revolta.
E por ter já uma má índole, lembremos que os evangelistas colocam que ele era responsável pela bolsa comum e ele furtava dinheiro dessa bolsa. Ele era ganancioso, ele era apegado ao dinheiro. Tanto que ele vai perguntar aos mestres da lei: se eu entregar Jesus, o que vocês me dão em troca? Quer dizer, não era nenhuma questão de o cara estar realmente decepcionado e queria entregar o seu antigo mestre. Não, ele queria algo em troca. Aquela pessoa que não faz nada para ninguém de graça. E aí o que ele faz? Por decepção com Jesus, ele o entrega. E é interessante porque aqui nós entendemos um pouquinho o texto de ontem, de João, quando ele fala que Jesus ficou intimamente comovido, né, pela atitude de Judas. Porque é uma atitude fria, é uma atitude calculista. Ele premeditou a entrega de Jesus, que se dará no Getsemane. Eles vão participar da ceia, nós iremos ver isso nos próximos dias, e depois ele conduz o exército do templo, os soldados do templo, melhor dizendo, até onde Jesus está para o entregar. Quer dizer, foi um crime premeditado. E isso, sem dúvida nenhuma, machucou o coração do mestre. E é interessante porque quando anuncia-se que Jesus vai ser traído, os discípulos se entristecem. Porque a pior coisa para eles era ser considerado um traidor. E é a atitude justamente quando nós pecamos, nós traímos Jesus também. E nós deveríamos justamente ficar tão tristes quanto os discípulos pela nossa traição, pelo nosso pecado. Porque é uma traição também a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, na reflexão da palavra, nós retornamos na próxima segunda-feira. Mas vocês podem acompanhar, a partir de amanhã, quinta-feira, o Tríduo Pascal, a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então eu convido vocês a participarem. Aqui na página vai estar disponibilizados os horários para que vocês possam participar com toda a segurança de suas casas. Nós iremos provavelmente transmitir aqui da paróquia. Se nós tivermos algum problema, nós estaremos indicando na própria página da paróquia o endereço da Catedral de Santos, onde o senhor bispo estará presidindo a cerimônia da paixão, morte e ressurreição do Senhor, ou seja, o Tríduo Pascal. Mas nós estamos trabalhando aqui para que possamos fazer essa transmissão da própria paróquia, com toda a garantia de que possamos fazer tudo de uma maneira muito tranquila, de uma maneira sem risco para ninguém. Portanto, acompanhem aqui na nossa página os próximos passos que nós daremos. Mas provavelmente celebraremos na quinta-feira, às 19 horas, e daremos sequência aí aos eventos da Semana Santa. Então convidamos vocês a participarem conosco de maneira virtual. E como eu falei, na próxima segunda-feira retornamos com a reflexão diária já na primeira semana da Páscoa. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e que possamos viver de uma maneira santa esse período tão importante para a nossa fé. É o centro da nossa fé. Celebrar a Semana Santa é celebrar o centro da nossa fé. E nós convidamos você a participar conosco. Um beijo, fique com Deus. Tchau.